E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero explicar a salvação do ladrão da cruz para um irmão, né, protestante que acompanha aqui o canal, e ele com certa frequência utiliza nesse texto do ladrão da cruz para dizer, olha, o ladrão da cruz, ele não frequentou a igreja, né? Ele não deu tempo de ser batizado, ele não foi, ele não recebeu a comunhão, né, a Eucaristia. Enfim, ele utiliza bastante nesse texto para dizer o ladrão da cruz não fez nada e foi salvo. Eu tive pensando aqui nesse argumento, né, do irmão protestante, e resolvi aqui fazer, né, um vídeo com uma resposta, né, para chegar aqui, né, uma conclusão de que forma que esse ladrão da cruz, né, foi salvo. Tem até, né, uma frase que diz assim, o ladrão da cruz roubou a salvação, né, no último instante. Então, meus irmãos, né, especificamente, né, a esse irmão que utiliza bastante esse comentário, né, o irmão, né, Mateus, é um irmão protestante que segue aqui o canal desde o início do canal, acho. Ele segue aqui o nosso canal. Entenda que a salvação do ladrão da cruz foi algo, né, foi uma exceção, foi algo, né, extraordinário, e não o ordinário de Deus, né? Foi algo extraordinário, para mostrar que Deus está sempre de mão, né, estendida para todos nós, né? Até mesmo para um ladrão. Olha só que interessante. Então essa é a primeira lição que a gente tira. O ladrão da cruz, né, se arrependeu no último momento de sua vida. A gente tira essa lição de mostrar, olha, Deus está oferecendo a salvação a todos nós, né? Até o último segundo, até o último, né, suspiro, Deus está, né, oferecendo ajuda para os seus filhos, né, para os seus filhos. E o ladrão da cruz foi um desses. No último instante, no último momento de sua vida, ele, como se diz, né, ele roubou, né, a salvação. O ladrão da cruz, no último instante, acabou roubando, né, a salvação. Olha que coisa interessante. O fato dele não ter ido, literalmente, né, à igreja, de não ter sido batizado, de não ter comungado, como a gente vai entender isso, né? A gente vai entender isso, como eu já disse, foi uma exceção, foi algo, né, extraordinário, que não foi, né, que não está dentro do ordinário de Deus. Deus Pai, né, estabeleceu salvar a humanidade por meio de Cristo, igreja, por meio de Cristo, constituindo Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, o modo ordinário de salvação é Cristo, né, e a sua igreja. Ou seja, não se pode separar Cristo da igreja, sob pena de mutilá-lo, de mutilar este corpo, né, místico, como diz, né, os santos. Cristo e nós, né, a igreja, que somos membros do seu corpo, forma como que uma pessoa só mística. Ou seja, é preciso entender isso. Então, esse Cristo igreja, né, essa pessoa mística, o Pai estabeleceu salvar a humanidade, reunir a humanidade dispersa pelos pecados, né, pelo pecado. O Pai decretou reunir a família por esse meio, Cristo, igreja. Ou seja, estabeleceu Cristo como cabeça da igreja, que é seu corpo, como está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e o 23. Então é dessa forma que se entende. Então não existe um Cristo separado da igreja, porque ele é esse casamento, né? Essa união, ele se uniu de tal forma à igreja que parece uma só pessoa, vai dizer
os santos. Ou seja, é uma só pessoa mística. Então, ele age nesse mundo por meio da igreja. Isso foi o modo, né, ordinário que Deus estabeleceu salvar a humanidade, reunir todos os filhos, né, congregar todos os seus filhos na igreja santa do seu filho. Ele como cabeça desse corpo que é a igreja, entende? Quer dizer que o que aconteceu lá com o ladrão da cruz foi algo, né, extraordinário, algo fora desse, né, ordinário de Deus, que pode acontecer. A igreja até hoje afirma que isso pode acontecer. Lá naqueles países onde não se ouviu falar da igreja de Cristo, onde o batismo não chegou, né, a pregação do evangelho não chegou. Lá pode ter uma pessoa que procure Deus dentro daquilo que ela pode, né, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, mesmo sem conhecer a igreja do Cordeiro, essa pessoa busca Deus ali em seu coração, num país que o cristianismo não pode entrar. O que é que a igreja diz? Se a pessoa não conheceu Cristo, não conheceu, né, a doutrina, não conhece a igreja e procura Deus, a igreja diz assim que essa pessoa pode ser salva. Desse modo, né, extraordinário. Sim, pode ser salvo. Isso está no catecismo da igreja. Quando a gente diz que fora da igreja não há salvação, a gente está falando do modo ordinário de Deus, né? Isso foi a forma, né, que Deus decretou salvar a humanidade. Mas ele pode, né, agir fora disso? Pode. A gente não nega isso, está no catecismo. Deus pode agir de forma extraordinária? Pode agir de forma extraordinária. Foi o caso do ladrão da cruz. Então, quando o irmão diz, não, mas ele não precisou fazer isso, isso e isso, não está isentando eu e você de não fazer, né? Eu e você sabe que existe a igreja, que ela foi, né, estabelecida nesse mundo, o corpo de Cristo, né, como um sacramento de salvação para toda a humanidade. Todo aquele que crê em Cristo congrega na sua santa igreja. Isso é fato. Todo aquele que crê em Jesus Cristo foi chamado para o banquete do Cordeiro, né? Tem, né, textos bíblicos dizendo isso. Parábolas de Jesus dizendo isso. Olha, o reino do céu é comparado, né, ao rei que celebrou as núpcias do seu filho. Chamou todo mundo para o banquete. Ou seja, é um convite para o banquete, né, do Cordeiro. As pessoas que não foram, que foram rebeldes e maltrataram os servos, foram castigados, né, e mortos pelo rei. Ou seja, o meio ordinário que Deus estabeleceu para salvar o mundo foi enviar seu filho como cabeça dessa igreja, desse corpo, né, e convocar esses filhos dispersos pelo pecado para congregar em sua santa igreja. Entende, meu irmão? Então, o caso do ladrão da cruz é algo, né, é uma exceção, é algo extraordinário que não era o plano ordinário de Deus. Então, eu vou esperar então agora chegar o último momento, já que Deus pode agir desse modo, eu aqui agora, né, no século XXI, conhecendo a história de Cristo, a história do Evangelho, a história dos santos apóstolos, dos mártires, conhecendo que Cristo confiou o reino à sua santa igreja, como está lá em Lucas, né, 22, 29, assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio. Veja o tamanho da responsabilidade da igreja. Assim como o Pai confiou o reino a Jesus Cristo, ele também confiou a sua santa igreja. Olha só que moral que ele está dando para a igreja, que é o seu corpo, que não se pode separar, entende? Confira lá Lucas 22, 29. Deus confiou o reino a seu filho e seu filho confiou à igreja. Então, negar a igreja, então dizer, não, usar o texto, né, do ladrão, não serve para nós hoje. Não serve para nós ficar fora da igreja, conhecendo a igreja. O ladrão não foi uma exceção no momento em que a igreja ainda não estava estabelecida como hoje, né? Não estava estabelecida como hoje. Foi um ato, né, extraordinário de Deus. Mas você não vai esperar, agora que Deus enviou a sua igreja, eu não vou esperar agora o cerco se fechar, o último momento, porque eu não sei se vai dar tempo, né? Eu
ser salvo. O meio ordinário é a igreja. A gente faz parte da igreja, indo lá, ser batizado, né, batizando os filhos. Com o batismo a gente é enxertado nesse corpo que é a igreja de Cristo e passa a fazer parte, né, dessa família de Deus. Somos membros do corpo de Cristo, ou seja, família de Deus. Esse foi o modo que o Pai decretou trazer de volta os filhos dispersos pelo pecado, né, para o seu, né, convívio, para a sua comunhão. Foi, né, Cristo estabelecido como cabeça dessa igreja que é o seu corpo. E para finalizar o nosso vídeo, eu vou utilizar aqui uma analogia bacana para a gente entender essa questão. Veja, aqui eu estou sempre entrando em condomínios fechados, com portaria, com segurança, né? Tudo filmado. A gente precisa se identificar toda hora que entrar, né? Reconhecimento facial, da a carteira de habilitação. Se não tiver, o carro tem que ficar fora do condomínio. Veja, na lei dos homens é assim, né? E quantas vezes Jesus Cristo usou parábola né, mostrando a realidade para mostrar aquilo que ainda é invisível a nossos olhos, né? Então veja, eu chego em uma portaria, né? Estou sempre entrando, né, em condomínios. Tenho que me identificar toda vez que vou passar na portaria. É o meio, né, ordinário, de proteção daqueles moradores. Aquela cerca, né, com aquela portaria, com uma única portaria, um único ponto de você entrar e sair, é o meio ordinário de proteção daquelas pessoas. Veja, é o meio ordinário. Alguém pode entrar naquele condomínio sem passar por essa revista, sem passar por essa identificação? Alguém pode fazer isso? De que modo pode acontecer isso? Pode acontecer isso, né? Pode. Já aconteceu isso comigo, de eu entrar sem me identificar, sem nem olhar para os guardas da portaria. Veja, já aconteceu isso, mas não é o modo ordinário. Isso foi algo, né, foi uma exceção, foi algo, né, extraordinário. Eu fazer o orçamento, por exemplo, num feriado, né? Aconteceu isso pouquíssimas vezes, acho que uma ou duas vezes que eu lembro, de um cliente me chamar para fazer um orçamento em um condomínio, no feriado, né? Ou foi no domingo, eu não lembro agora exatamente, eu sei que aconteceu, e eu disse assim, mas é feriado, não entra lá. Ele disse, não, você para o seu carro na portaria, antes, né? Eu paro o meu carro antes de entrar, entro no carro daquele morador e entro no condomínio, sem precisar de identificação. Veja, mas não é o modo, né, ordinário. Eu entrei por quê? Porque alguém de lá do condomínio, um morador do condomínio, passou comigo na portaria, né? Dentro do seu carro, ele tem a identificação facial do morador, né? Tem a identificação do morador, a portaria se abre e a gente entra. Se eu for sozinho, eu não vou conseguir fazer isso, jamais eu vou fazer isso. Por quê? Porque não é o modo ordinário, não é a ordem estabelecida, senão não era um condomínio. Veja, eu estou usando essa analogia para você entender que o mesmo aconteceu com esse ladrão da cruz. Ele não passou pela igreja, né, pela portaria. Por quê? Porque ele recebeu essa graça do morador do céu, do principal morador do céu, que entrou com ele, que deu a salvação para ele. Olha só que coisa interessante, né? Então eu achei bacana essa analogia. Eu já entrei uma ou duas vezes em condomínio, aqui em São José dos Campos, né? Fortemente, né, vigiado, sem me identificar. Como é que eu fiz isso? Um morador de lá me chamou para fazer um orçamento, num feriado, ou foi no domingo, agora eu não lembro exatamente. Ele disse, ó, você para antes da portaria, entra comigo no carro e a gente passa sem a sua identificação. Pronto, o guarda nem olhou, só deu com a mão e pronto. Ele não pegou meu nome, não tirou foto minha, nem nada, porque eu estava lá com o morador do condomínio. Então, pode acontecer isso? Pode, né? Pode acontecer, mas não é o modo ordinário. Se eu chegar lá outra vez, eu preciso me identificar, dar um documento a minha habilitação, fazer o reconhecimento facial,
Veja, né? É assim que funcionam as coisas. É o modo, né, ordinário das coisas. Fora disso, é uma exceção. Então, veja, essa analogia é perfeita para a gente entender o que aconteceu com o ladrão da cruz. Ou, ainda hoje, acontece raramente nesse mundão de meu Deus, né? Alguém que não conhece a igreja, né? Alguém que busca Deus com toda a sinceridade, mas não conheceu o evangelho. Mas será se Deus vai abandonar essa pessoa? A igreja diz que não. Por quê? Porque ela não conhece o modo ordinário de salvação de Deus. Ela não conhece. Então Deus vai buscá-la, vai alcançar aquela pessoa, porque Deus pode todas as coisas. Porque Deus pode todas as coisas. Mas para quem conhece, veja, mas para quem conhece, não é assim. Por exemplo, eu sei que o modo ordinário de entrar em um condomínio, o que está estabelecido é a identificação, né? Eu preciso me identificar para entrar em um condomínio. Eu sei disso. Como é que eu vou querer entrar de outra maneira? Eu só posso entrar de outra maneira, como eu já falei para vocês. Só pode acontecer isso, como eu falei para você, né? Se um morador daquele condomínio entrar comigo, né? Entrar com você. Aí sim você pode, aí você fica isento dessa identificação. Mas veja, várias vezes, mesmo com o morador do condomínio, quando a gente vai entrando ali a pé pela portaria, que às vezes o cara vem me receber fora, eu preciso se identificar sim. Foi raro entrar no carro com o morador, mas tem condomínio que se você for entrar, né, a pé, às vezes eu chego na portaria antes, né, e a pessoa desce ali do apartamento para me receber, mas é preciso, na maioria das vezes, se identificar. Porque é o modo, né, ordinário, como eu já expliquei. Se eu querer burlar essa lei, o pau vai quebrar, quer dizer que vai sobrar para mim, não vou conseguir entrar, né? Então a mesma coisa é a igreja, a gente pode fazer essa analogia. Se você sabe que o modo ordinário que Deus estabeleceu é por Cristo e sua igreja, Jesus disse, quem crê, né, e foi batizado será salvo, ou seja, é preciso observar isso aí. É preciso ser batizado. E quem é que tem autoridade, né, autêntica para fazer esse batismo? É a igreja. Cristo enviou a igreja para ensinar. Quem é que tem essa autoridade, né, autêntica? É a Santa Igreja. Quem é que tem autoridade para interpretar o Evangelho? É a Santa Igreja. Né? Então quer dizer que o modo ordinário é Cristo e a igreja. Né? Veja, né, não se pode separar. Não se pode querer burlar a lei. Como eu disse, né, chegar em um condomínio, existe uma lei ordinária para aquilo. Ah, mas se o morador entrar comigo, aí sim, se o morador entrar comigo, já não é a lei, né, ordinária. Aí é algo, né, é uma exceção. Então, meus irmãos, é isso que eu quis mostrar nesse vídeo, com esse argumento mais longo, para que o irmão, né, Mateus, que acompanha aqui nosso canal, entenda de uma vez por todas que o que aconteceu com o ladrão da cruz foi algo, né, extraordinário. E não é o ordinário de Deus. E nem por isso, né, porque aconteceu com o ladrão da cruz, que você vai se espelhar nele, que você vai ficar esperando o último momento para entrar na igreja, mesmo você conhecendo. Veja, o ladrão da cruz não conhecia a doutrina de Cristo, não conhecia a Santa Igreja. Mas você já conhece, você já sabe que existe, que Jesus Cristo enviou a igreja, né? Você sabe que Cristo enviou a igreja e que pelo batismo a gente é enxetado, né, é inserido nessa Santa Igreja, que é nessa Santa Igreja que a gente precisa fazer comunhão com o Pai do céu. Então, negar tudo isso, aí por isso que Jesus Cristo disse, olha, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então veja, rejeitar agora a igreja é rejeitar o próprio Cristo. Então não se pode usar, né, o ladrão da cruz para rejeitar a igreja. Não se pode, né, porque o modo ordinário não é esse. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva. Deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.